Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Aprenda Mais. No episódio de ontem, falamos acerca da motivação e sua aplicação no contexto bíblico para nossas vidas. Hoje, abordaremos o assunto obediência. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Danilo e te convido a participar conosco de mais um episódio da série Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não se esquece, faça a sua inscrição agora. Clica aí no sininho que você será informado de todo o material que nós iremos publicar. No episódio de hoje, vamos abordar o segundo tema, obediência. Segundo o dicionário Michaelis, obediência é substantivo feminino, ação de quem obedece, de quem é submisso, dócil, disposição para obedecer. Submissão completa, sujeição, vassalagem. Alguns sinônimos da palavra obediência: submissão, sujeição, subordinação, tutela, escravidão, dependência. Origem da palavra. A palavra obediência, ela provém do latim oidire, escutar com atenção, de obe, atenção, mais audire, que significa escutar. Pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Aprendemos os rudimentos e as bases da obediência ainda na nossa mais tenra idade. Na nossa infância são apresentados para nós os conjuntos de regras sociais de convivência, conceitos de autoridade, código moral, certo e errado, etc., que vão nortear o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento enquanto pessoas e ao longo da nossa vida. No entanto, quanto mais jovens somos, mais dependentes de nossos pais nos tornamos. Já na fase adulta, a tendência é de tornar-nos independentes e passamos a não observar mais algumas regras aprendidas, pois passamos a nos julgar autossuficientes, independentes, donos do nosso nariz. O ato de obedecer pressupõe acatar uma ordem, direção ou um desígnio. Aquele que obedece a alguém, a uma lei, a um código, a um estatuto. Obedecer significa estar debaixo de uma autoridade, submeter-se a algo ou a alguém. Quando fazemos uma aliança com Cristo e passamos a tê-lo como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos discípulos e aprendizes dele e devemos cumprir as suas instruções, os seus ensinos, e automaticamente obedecemos de bom grado. Guarde essa expressão, nós obedecemos de bom grado. Obedecê-lo deixa de ser um peso e passa a ser um prazer. Lembram da reflexão sobre a motivação antropocêntrica e cristocêntrica? Está tudo interligado. A nossa obediência para com Deus precisa ser uma obediência de fé, uma obediência voluntária. Na lógica de Deus, quanto mais dependente de Jesus eu me torno, mais eu me aproximo dele. E a obediência é a ferramenta fundamental desse processo. Vai aqui uma curiosidade para todos nós. No Antigo Testamento, encontramos a palavra em hebraico chamar, que pode ser traduzida como ouvir, obedecer e obediência. Interessante que esta palavra ela é repetida cerca de 1158 vezes, de Gênesis a Malaquias. Dentro desse contexto, queremos trazer alguns versículos bíblicos que tratam do assunto. Vamos ver mais à frente? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer assim: Por fim Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Um outro versículo interessante é Atos capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isaías 1, versículo 19, também fala assim: Se quiseres e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Tem traduções que falam o melhor desta terra. Colossenses 3:20
Também diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Gênesis 22:18 também nos diz: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Ou seja, a palavra do Senhor nos exorta a obedecê-lo, como vimos há pouco. E o interessante é que o fruto dessa obediência sempre é bom, prazeroso e agradável a Deus, o atraindo e trazendo para nós o seu favor. Quem não deseja o favor de Deus? Mas antes de tudo, precisamos entender que a nossa vontade precisa estar submissa ao querer de Jesus, aos seus ensinos e aos seus ordenamentos. Como se diz por aí no ditado evangélico popular, o abecedário do crente precisa ser o obedecer, ou seja, obedecer. Mas espere aí, alto lá, gostaríamos de fazer uma perguntinha para vocês agora nesse final. Todo aquele que obedece, ele honra a Deus? Será? Quer saber a resposta? Então fica ligado no nosso canal e amanhã mesmo nos encontraremos para o terceiro e último episódio desta série do Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Até amanhã. Deus os abençoe.